Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos e não cansamos de agradecer a Deus e não podemos nos cansar de agradecermos a Deus pela graça da vida. Agradecermos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradecermos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus que veio à Terra nos auxiliar neste processo educativo e impulsionar a nossa civilização. Jesus veio à Terra exemplificar a religião do amor. Gratidão a Ele, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. E é com imensa alegria, satisfação, que aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado, mais um encontro, o nosso último encontro de estudos do item 257 de O Livro dos Espíritos, neste ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Realizamos já 3 encontros, já que este ensaio teórico ele é bastante extenso, e neste momento estamos iniciando o 4º encontro para encerrarmos as reflexões com base neste item 257, que se encontra no livro 2º, capítulo 6º, que trata acerca da vida espírita. Então aqui Kardec, neste final deste ensaio teórico, depois que nos esclareceu bastante sobre o corpo físico na condição de instrumento do espírito, nos falou bastante acerca do próprio espírito, também nos falou e nos esclareceu acerca do perispírito na condição de laço que une o corpo ao espírito, o espírito ao corpo, bem como nos falou já bastante acerca destas sensações. E ainda ele continua dizendo, conforme aqui nós encontramos no final deste ensaio teórico, que os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independe de nós, mas muitos são consequências da nossa vontade. Então aqui Kardec nos lembra acerca das nossas escolhas, que muitos sofrimentos pelos quais nós passamos, pelos quais estamos ou estivermos passando, ou que ainda iremos passar, em muitas situações não são diretamente consequência das nossas escolhas, mas na sua maioria absoluta, consequências da nossa vontade, consequência das nossas escolhas ainda equivocadas. Remontando, diz Kardec, remontando, ou seja, voltando lá à origem, ver-se-á que, em sua maior parte,
em sua maior parte, ou seja, a maior parte do nosso sofrimento ou dos nossos sofrimentos resultam ou resultaram ou venham resultar de causas que poderíamos evitar. Então aqui Kardec nos lembra que em sua maior parte os sofrimentos nós poderíamos evitar se fizéssemos escolhas melhores, se fizéssemos escolhas mais acertadas. E ainda ele acrescenta da seguinte maneira: quantos males, aqui ele faz um questionamento para as nossas reflexões, quantos males e enfermidades deve a criatura humana aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões? Então aqui Kardec faz este questionamento para que possamos refletir acerca dos males, acerca das enfermidades que já enfrentamos, que ainda iremos enfrentar e em muitas situações ainda estamos enfrentando neste momento, simplesmente por fazermos escolhas equivocadas devido aos nossos excessos. Então assim ele nos fala neste questionamento que quantos males e enfermidades nós poderíamos evitar se buscássemos encontrar o chamado ponto de equilíbrio, não nos excedêssemos. E ainda ele diz que a criatura humana que tivesse vivido sempre sobriamente, sem abusar de nada, vivido com simplicidade de gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações, nos pouparíamos de muitas enfermidades, de muitos sofrimentos, se tivéssemos uma vida mais equilibrada, uma vida mais regada, uma vida com melhores escolhas. Então assim Kardec nos lembra que a criatura humana que tivesse vivido sempre, se vivêssemos sempre, sem abusar de nada, com simplicidade de gosto, modesto em nossos desejos, sem sombra de dúvida que nos pouparíamos de muitas tribulações, de muitas enfermidades, de muitos sofrimentos. Ocorre o mesmo, lembra Kardec, que ocorre o mesmo com o espírito. Os sofrimentos que enfrenta são consequência da maneira que viveu sobre a terra. Então isso ocorre também com o espírito, que irá continuar sofrendo, irá continuar em desequilíbrio devido às nossas escolhas equivocadas aqui nesta existência e em outros momentos da nossa trajetória, consequência da maneira que viveu sobre a terra. Como nós sabemos, a vida não se extingue, não se extinguirá jamais. A vida continua. E se quisermos uma vida espiritual equilibrada, uma vida melhor, sem sensações de desequilíbrio, sem sensações de sofrimentos, é preciso começar esta busca pelo equilíbrio ou reequilíbrio aqui mesmo na Terra, no aqui e no agora, sem dúvida. Acrescenta Kardec, juntamente com os espíritos amigos, que sem dúvida não terá mais a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não são menores. Então aqui Kardec lembra que o espírito, ou seja, quando deixarmos este corpo físico, não teremos mais um corpo. Por isso, não teremos mais a gota nem o reumatismo, mas, sem sombra de dúvida, em não se buscando o equilíbrio ou o reequilíbrio, enfrentaremos outros sofrimentos, sofrimentos morais ainda maiores do que a gota ou reumatismo, conforme que ele colocou como exemplo. Vimos que esses sofrimentos resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, e que quanto mais se liberta da influência da matéria, quanto mais se desmaterializa,
sofre menos as sensações penosas. Então, não tendo o corpo físico, mas ainda apegado às coisas deste mundo, apegado às coisas materiais, nós ainda sentiremos as sensações, ainda sofreremos como se tivéssemos um corpo físico, porque conforme nós já ouvimos em muitas situações e relatos que encontramos em obras mediúnicas, que já ouvimos em reuniões mediúnicas e encontramos em diversas obras mediúnicas, de espíritos reclamando, relatando os seus sofrimentos, que dói aqui, dói acolá, em um membro tal, em um outro membro, sendo que na verdade ele não tem mais aqueles membros físicos, mas ele continua sentindo as sensações como se estivesse completamente ligado a um instrumento físico. Então é por isso que Kardec diz que vimos que esses sofrimentos resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, e que quanto mais se libertam da influência da matéria, quanto mais se desmaterializa, sofre menos as sensações. Então é por isso que a doutrina espírita utiliza na condição de esclarecimento este combate, se assim poderíamos dizer, ao materialismo. Quanto menos apego às coisas materiais, quanto mais buscarmos a desmaterialização, menos sofreremos as sensações ruins no mundo espiritual. Então é por isso que Kardec diz que quanto menos materializado for o espírito, menos sensações ele sentirá. E ainda ele diz da seguinte maneira: ora, depende dele, ou seja, depende do espírito libertar-se desta influência desde a vida atual. Então depende de cada um de nós, não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende dos espíritos amigos, estes companheiros que nós os denominamos como anjos de guarda. Depende, conforme aqui lembra Kardec, depende de cada um de nós nos libertarmos desta influência desde a vida atual, nos desapegando das coisas materiais, buscando o equilíbrio, buscando a prática do bem, buscando a prática do Evangelho do Cristo na nossa vida, nas menores atitudes, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E ainda, Kardec segue dizendo: tem o seu livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer e não fazer. Tem a faculdade, nós temos a faculdade de escolher entre fazer e não fazer, entre fazer o bem ou fazer o mal. Então, assim, o resultado das nossas escolhas, ou serão ou são os resultados das nossas escolhas. No entanto, nós já sabemos que depende de cada um de nós. Já somos adultos, espiritualmente falando, já sabemos fazer esta distinção entre o bem e o mal, fazer esta distinção entre o certo e o errado, e temos o livre-arbítrio. Se fizermos escolhas equivocadas, arcaremos com as consequências, porque o livre-arbítrio é acompanhado da responsabilidade. Temos o livre-arbítrio, temos a liberdade de escolha, no entanto, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Seremos sempre responsabilizados pelas escolhas que fizermos. Então, assim, nos fala Jesus quando ele disse, quando ele continua a nos dizer, a cada um segundo as suas obras. Da mesma forma, nos lembra o apóstolo Paulo que a semeadura ela é livre.
No entanto, a colheita é obrigatória. Então é por isso que aqui Kardec nos fala que nós temos o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer e não fazer. E aí ele nos orienta, juntamente com os espíritos amigos, que é preciso domar as nossas paixões animais, e desta forma não sentir mais ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Então é preciso que domemos as paixões animais. É preciso que busquemos constantemente não sentir mais ódio, não sentir inveja, não sentir ciúme, não sentir orgulho. Não nos deixemos dominar pelo orgulho e busquemos purificar a alma pelos bons sentimentos, que faça o bem, ou seja, que façamos o bem e que possamos dar às coisas deste mundo a importância que elas merecem. Então, mesmo estando encarnado aqui na Terra ou em outros mundos materializados, já poderemos encontrar esta depuração nos libertando da matéria. E quando deixarmos o corpo físico, não mais suportaremos a sua influência, ou não mais suportará a criatura a influência da matéria. É preciso dominar ou preciso domar a matéria. Então é por isto que a doutrina espírita nos orienta acerca desta busca constante, neste combate constante em relação ao orgulho, à vaidade, à arrogância, à prepotência, o materialismo. É preciso domar estas paixões animais, é preciso purificar os sentimentos, purificando assim a alma, e assim, sem sombra de dúvida, purificando os nossos sentimentos, fazendo o bem, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E assim nós estaremos nos libertando das trevas da ignorância, depurando a alma, depurando também o corpo físico, nos libertando das influências da matéria. Nenhuma recordação, lembra Kardec, nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável lhe restará dos sofrimentos físicos que experimentou, porque elas afetaram o corpo e não o espírito. Então, espírito já altamente depurado, altamente evoluído, que veio à Terra, ou espíritos que vieram à Terra, mas já na condição de esclarecidos, já na condição de libertos, que vieram à Terra na condição de altos missionários ou em altas missões, por mais que eles passem por dificuldades, por sofrimentos aqui na Terra, para nos ensinar, para nos mostrar ou nos relembrar o caminho, eles não levarão estas sensações quando deixarem este mundo, quando deixarem o corpo físico. Nenhuma recordação dolorosa. Então, espíritos assim, esclarecidos, não levarão para o mundo espiritual estas recordações dolorosas, não levarão nenhuma impressão desagradável, lhe restará dos sofrimentos que experimentou, porque elas afetaram o corpo físico e não a alma. Aqui poderíamos citar como exemplo maior o próprio Cristo, porque sem sombra de dúvida, todos os sofrimentos que nós impusemos a ele, ao seu corpo físico, ele, quando retornou para a pátria espiritual,
não levou nenhuma dessas sensações, nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável, porque tudo aquilo afetou, atingiu o corpo físico, não a alma. A alma não sofreu, a alma já se encontrava liberta destas sensações dolorosas, nenhum apego às coisas materiais, nenhum apego às coisas deste mundo. E aí, Kardec lembra, sendo assim, o espírito estando altamente esclarecido, não levando nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável, sentir-se-á feliz, sentir-se-á feliz de ter se libertado delas, e a calma de sua consciência o isentará de todo sofrimento moral. Então, assim, o espírito não levando para o mundo espiritual, neste retorno para a pátria espiritual, nenhuma recordação, nenhuma impressão dolorosa, ele se sentirá feliz, feliz de ter se libertado dessas sensações. Interrogamos, diz Kardec, interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as categorias da sociedade terrena, a todas as posições sociais. Estudamos estes espíritos em todos os períodos da sua vida espírita, a partir do momento em que deixaram o corpo. Seguimos-los passo a passo pela vida de além-túmulo, para observar as mudanças que neles se operavam, em ideias, em suas sensações, e sob este aspecto, as criaturas humanas mais vulgares não foram os que nos forneceram materiais de estudo menos preciosos. Então aqui os espíritos amigos, juntamente com Kardec, nos fornecem estes esclarecimentos acerca dos estudos realizados, acerca destas sensações, acerca destas percepções, acerca das recordações. E aí, encerrando estas reflexões, este ensaio teórico da sensação nos espíritos, Kardec ainda notou o seguinte: ora, constatamos sempre que os sofrimentos tinham relação com a conduta. Então, de todos os estudos realizados acerca deste assunto, ficou constatado sempre que os sofrimentos tinham relação com a conduta, da qual suportavam as consequências, e que essa nova existência era a fonte de uma felicidade inefável para os que seguiram o bom caminho. Então, para todos aqueles que seguiram o bom caminho, eles encontraram a felicidade sem mácula, a felicidade inefável. E aí ele encerra dizendo o seguinte: segue-se daí que os que sofrem, sofrem porque quiseram, e só de si mesmos depende, ou só de si mesmos podem queixar-se, tanto neste como no outro mundo. Só de si mesmo depende libertar-se destes sofrimentos, porque, conforme aqui encerra Kardec, daí se segue que se sofrem, sofrem porque quiseram, sofrem porque fizeram escolhas equivocadas, e nós já sabemos fazer esta distinção entre o certo e o errado. E conforme nós já sabemos, Jesus já nos ensina isto há 2000 anos, há mais de 2000 anos, acerca do caminho para a felicidade. O único caminho para a felicidade é a prática do bem. Conforme anotou Kardec, fora da caridade não há salvação. Ou seja, só dentro da caridade, só na prática da caridade, a caridade para conosco, a caridade para com o próximo,
é que nós encontraremos, nós construiremos este edifício que conhecemos com o nome de felicidade. A felicidade verdadeira, não esta alegria transitória que nós encontramos aqui na terra, mas a felicidade inefável, a felicidade verdadeira, aquela felicidade que não sofre, que não sofrerá nenhuma alteração. Então, assim, nós concluímos estas reflexões deste item 257, lembrando que no nosso próximo encontro iniciaremos um novo assunto dentro deste capítulo 6, ainda no capítulo 6 do livro 2, Escolha das Provas. Será que nós, quando no mundo espiritual, preparando para uma nova jornada aqui no mundo físico, nós tivemos a oportunidade de escolhermos as provas pelas quais iríamos passar? Aqui nós encontramos informações, esclarecimentos acerca deste assunto. Então, no nosso próximo encontro, iniciaremos estas reflexões em vários questionamentos elaborados por Kardec acerca das escolhas das provas. Mas antes de encerrarmos aqui as nossas reflexões, buscamos mais uma vez em Miramês o final das reflexões de Miramês, comentando este item 257, que se encontra no volume 6º, volume de número 6, Filosofia Espírita, já que este estudo que estamos realizando, este estudo singelo, humilde, que estamos realizando de O Livro dos Espíritos, ele é um estudo combinado com Filosofia Espírita de Miramês, os comentários de Miramês. Todas as questões de O Livro dos Espíritos foram comentadas por Miramês através da mediunidade de João Nunes Maia, e estes comentários fazem parte ou formam a coletânea Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes. Já estamos no 6º volume, o início do 6º volume, no capítulo 2, onde nós encontramos os comentários à questão 257. E nos últimos parágrafos deste capítulo 2, Miramês comentou da seguinte maneira: com conhecimento que agora se tem, trazido à luz pelo ensaio teórico do codificador e com todas as experiências adquiridas ao longo do tempo, deve-se passar à vivência dos ensinos de Jesus, conhecendo a verdade que oferecerá a coroa de luz, marcando assim a sua dignidade como cidadão livre no campo da vida espiritual. Então aqui Miramês lembra neste ponto acerca de todas as anotações feitas por Kardec, o codificador, neste item 257, com o auxílio, com a inspiração do mundo espiritual. Então ele diz que após estudarmos, termos acesso a estes esclarecimentos que nós encontramos neste ensaio teórico do codificador e com todas as experiências adquiridas ao longo do tempo, nós precisamos passar para a vivência, a parte prática. Não podemos ficar apenas na teoria. Precisamos passar a vivência dos ensinos de Jesus, conhecendo a verdade que oferecerá a coroa de luz, que oferecerá a liberdade que todos nós almejamos, a liberdade das trevas da ignorância. Assim, sem sombra de dúvida, alcançaremos a dignidade como cidadão livre no campo da vida espiritual. Lembremos-nos bem, esclarece Miramês e reforça Miramês. Lembremos-nos bem, onde estarão os nossos pensamentos? Questiona Miramês. Onde estarão ou onde estão os nossos pensamentos?
onde, questiona mais uma vez Miramês, onde os nossos sentimentos estão ligados? E aí ele encerra dizendo: eis aí o nosso tesouro. Onde é que estamos guardando o nosso tesouro? Então aqui ele faz esses dois questionamentos: onde estarão os nossos pensamentos? Onde estão os nossos sentimentos? Ou os nossos sentimentos estão ligados? Porque aí, onde estivermos ligados os nossos sentimentos, onde estiverem os nossos pensamentos, aí estará ou estarão os nossos tesouros. Eis aí o vosso tesouro ou o nosso tesouro. E aí ele encerra: vejamos, atentemo-nos acerca dos ensinamentos de Jesus. Vejamos, atentemos se é o que o Cristo deseja de nós. Então aqui ele pede para que nós fiquemos atentos para verificarmos e termos a certeza, atestarmos que é isto o que Jesus espera, que é isto que Jesus quer de nós. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e quero aqui abraçar fraternalmente, agradecido pela presença, pela participação da nossa irmã Delise Maria, Cleomar Luz, Vilma Guimarães Rocha. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, bem como ao nosso irmão João Carlos. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.